E aí pessoal, a gente se reuniu aqui para falar um pouco de alguns softwares de simulação usados na área de petróleo. O nosso são softwares usados na área do gas lift. Achamos vários, mas escolhemos dois, o Tracelift e o S-Gale, ou Scale, depende muito da pronúncia de cada um. A equipe é composta por Jairo, Jacinto, João Carlos e José Aldo. O título é Automação no método gas lift. Bem, um poço bem equipado para produzir gas lift contínuo necessita ser analisado frequentemente, pois seu desempenho depende diretamente das condições de produção do reservatório e das características de fluxo, o fluxo do óleo, né? Óbvio. Aspectos estes que podem variar ao longo da vida produtiva da instalação. Como mostra aqui na figura abaixo, nós temos a torre, o poço e o sistema de gás, onde o gás é injetado pelos compressores. Mas essa é outra parte que a gente vai se deter hoje, é ao software. Esta análise é normalmente realizada a partir da caracterização dos fluidos produzidos, das tubulações de superfície e subsuperfície, as tubulações externas e as que ficam dentro do sistema, abaixo do solo, subsuperfície, e da utilização de procedimentos de cálculo para a determinação das perdas da carga do escoamento multifásico, desde o fundo do poço até o do tanque de armazenamento. Antigamente, essa análise era dificultada por cálculos manuais. Você imagina antigamente o cara ficar com a prancheta fazendo cálculos para lá e para cá, né? Hoje não. Hoje, com o uso dos computadores, simuladores de fluxo multifásico e de curvas de modelagem de comportamentos de reservatório, a informação sobre o comportamento do poço pode ser obtida como função de alteração em suas condições de produção. Aqui tem um gráfico abaixo, onde você tem mais ou menos uma situação. O sistema ligar, desligar e testar, o processador, o computador que vai colher as informações, né, do software, a válvula e a lâmpada que vai acionar, mostrar quando o sistema foi acionado. Embora um poço possa estar adequadamente dimensionado no início de sua vida produtiva, com o passar do tempo, mudanças no sistema de produções tais como alterações da pressão, o poço perde pressão, né? Não é mais aquela pressão do começo, aquela pressão natural, até por isso que se usa o meio de elevação artificial. Ou do índice de produtividade do reservatório, ele já não produz tanto óleo como antigamente. Da fração da água produzida, né? Da temperatura ambiente, do eventual acúmulo de condensação no espaço anular, da redução no diâmetro da coluna, né? De produção devido à deposição de parafina, quer dizer, o acúmulo da parafina criando uma certa gordura, assim como nas nossas veias, né? A questão do colesterol, é mais ou menos por aí. Então, é o seguinte, pode desestabilizar suas condições operacionais. Portanto, a monitoração contínua do seu comportamento é aconselhável para que se tenha a melhor condição de produção. Um bom ajuste de quantidade de gás injetado, além de maximizar a produção de óleo, reduz os gastos com energia para a compressão do gás. Usando um controlador eletrônico, onde algumas dessas variáveis podem ser adquiridas e analisadas, ajuste pode ser realizado no sistema de modo a produzir resultados ótimos. Controladores eletrônicos têm provado serem efetivos na manutenção otimizada da produção. O gerenciamento de quantidade de gás a ser injetado é feito através do controle de pressão de revestimento do poço, por meio de um algoritmo de controle especificamente desenvolvido que permite também coleta e armazenamento de dados. Para que isso seja realizado, são utilizados dois sensores de pressão, um para a pressão de fundo e o outro para a pressão de revestimento,
E um CLP, um controle lógico programável. Um controlador lógico programável é um computador de pequeno porte, autocontido e robusto, projetado para controlar processos no ambiente industrial. Cada CLP possui um microprocessador programado para dirigir os terminais de saída de uma maneira especificada, com base dos valores dos terminais de entrada. Isso aqui é uma CLP que está mostrando na figura abaixo. Scale. O software Scale é um simulador de regime permanente, desenvolvido pelo engenheiro Everton Moura, que descreve o comportamento da pressão de fluxo de fundo de um poço em função da variação de pressão de revestimento. Para efeito de simulação, o usuário seleciona inicialmente algumas características físicas do poço, tais como diâmetro da linha, que está localizado aqui, diâmetro da linha de escoamento da coluna de produção e do orifício de injeção da válvula de gas lift. Este procedimento permite a visualização dos pontos de operação dos poços para vários valores de vazão de gas lift, bem como o lugar geométrico da pressão no fundo do poço em função da vazão de gas lift, que é obtida a partir da interpolação dos pontos de operação. Podem também serem traçadas curvas de comportamento da vazão do gas lift para distintos valores da pressão de revestimento. Utilizando-se as regras de controle implementadas no controlador, pode-se variar o valor de PR inicial e observar o comportamento do ponto de operação até que seja encontrada a pressão no fundo do poço. Aqui estão as curvas do gráfico. Tracelift. O software Tracelift é um simulador de comportamento dinâmico de poços operado por GLC, Gas Lift Continuum, desenvolvido pelo engenheiro Won Second-Choi. Tem o objetivo de verificar e acompanhar as instalações de GLC tendo sido especialmente adaptado para o uso junto de um CLP. Na tela de entrada do software, da imagem abaixo, são informados os dados referentes à geometria do sistema, reservatório, características dos fluidos produzidos, posição e calibração das válvulas de gas lift, dentre outros. Na tela de interface para acompanhamento abaixo, são dadas variáveis importantes, como vazões de gás através das válvulas, vazões de produção e injeção, além de pressões na superfície e no fundo do poço.